No primeiro dia de aula do meu filho, minha irmã se aproximou da professora dele, sorriu com aquele sorriso que eu conheço desde criança, o sorriso de quem está prestes a destruir algo, e disse em voz alta, alta o suficiente para que outras mães ouvissem. Ele precisa de uma mãe melhor. Pode deixar, eu cuido dele. Meu filho tinha 6 anos. Estava com a mochila nova nas costas. A camiseta passada que eu tinha acordado às 5 da manhã para passar. O cabelo penteado com o gel que ele escolheu sozinho na farmácia. Ele segurou minha mão com força quando ouviu a tia falar. E eu senti a mão dele tremer. Eu não gritei. Não briguei. Não disse nada. Segurei a mão do meu filho, olhei para ele, só para ele, e disse baixinho. Vai ser um ano incrível, meu amor. A professora ficou sem saber o que fazer. As outras mães desviaram o olhar. E minha irmã ficou ali, sorrindo, esperando que eu explodisse, esperando que eu me humilhasse na frente de todo mundo. Eu não dei a ela esse presente, mas guardei tudo. Cada detalhe, cada testemunha, cada palavra. O ar saiu dos meus pulmões de um jeito que não consigo explicar direito. Não foi como levar um soco, foi pior. Foi como quando você está na água e alguém empurra sua cabeça para baixo sem aviso, e de repente você não sabe mais qual é o lado de cima. Meus joelhos ficaram moles por um segundo, só um segundo, e eu pressionei os dedos do meu filho com mais força do que pretendia. Ele olhou para mim. Sei que ele sentiu algo errado, porque crianças sentem essas coisas antes mesmo de entender o que são. Minha garganta fechou. Meu rosto esquentou. Uma vontade absurda de chorar veio do nada, mas eu engoli. Engoli tudo. A raiva, a vergonha, a vontade de virar e falar coisas que não teriam mais volta. Fiz isso que faço desde que me entendo por gente. Respirei fundo, mantive o rosto firme e continuei de pé. Mas meu coração estava acelerado de um jeito que eu sentia nas têmporas. E na minha cabeça, enquanto eu ajudava meu filho a encontrar o cabideiro com o nome dele na sala, uma frase girava sem parar. Até aqui. Meu nome é Renata. Tenho 32 anos. Sou técnica de enfermagem. Moro num apartamento alugado no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. E sou mãe do Miguel, que naquele setembro estava entrando no primeiro ano do fundamental com os olhos mais curiosos do mundo. Sou uma pessoa comum. Acordo cedo, pago minhas contas em dia, nunca pedi nada de graça para ninguém. Desde os 17 anos trabalho. Desde os 18 contribuo com a casa dos meus pais. Desde que o Miguel nasceu, há 6 anos tenho feito tudo. Absolutamente tudo. Sozinha. Essa é a minha história. Não é uma história de ódio. Não é uma história de vingança fácil. É a história de uma mulher que demorou tempo demais para entender que amar a família não significa aceitar qualquer coisa que venha dela. É a história de como eu fui, aos poucos, deixando de ser invisível dentro da minha própria vida. E é a história do dia em que, no fim do ano letivo do meu filho, minha irmã saiu de uma reunião escolar com o rosto vermelho e sem ter mais nada a dizer. Fica comigo até o final. Você vai entender tudo. Se você já sentiu que era a estranha dentro da própria família, a que nunca era suficiente, a que dava tudo e recebia crítica. Deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha. Se inscreve no canal, porque essa história não acaba aqui. E eu preciso que você veja o final. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Esse like vale mais do que você imagina. Ele me diz que minha história importa. Fica comigo. Minha irmã se chama Viviane. Tem 36 anos, 4 a mais do que eu. E desde que eu me entendo por gente, ela ocupa um espaço diferente do meu dentro da nossa família. Não é uma coisa que eu percebi de repente. Foi chegando aos poucos, como goteira que você ignora até o dia que o teto cede. Mas quando olho para trás, consigo ver com clareza assustadora o momento exato em que essa divisão foi construída. Eu devia ter uns 7 anos. Viviane tinha 11. Minha mãe, Dona Célia, tinha comprado 2 vestidos para a festa junina da escola. Um azul com bordado branco, rodado, cheio de fitas. Um rosa desbotado, sem graça, que claramente tinha sido comprado na liquidação. Eu vi os 2 em cima da cama e torci com toda a força que uma criança de 7 anos consegue reunir para que o azul fosse meu. Quando minha mãe entrou no quarto, pegou o azul sem hesitar e disse: "Esse é da Viviane. Ela é mais velha, precisa ficar bonita." Eu não entendi a lógica. Fiquei olhando para o vestido rosa e pensei que talvez a culpa fosse minha, que eu precisava crescer mais rápido, que talvez quando eu tivesse 11 anos chegasse a minha vez.
A minha vez nunca chegou. Meu pai, seu Jonas, era homem de poucas palavras, mas as palavras que escolhia tinham peso. Quando Viviane tirava nota boa, ele colava o boletim na geladeira com um ímã de Aparecida do Norte que a gente tinha trazido de uma viagem. Quando eu trazia o meu, e as minhas notas eram iguais ou melhores, ele olhava, dizia, tá bom, e devolvia dobrado. Eu desdobrava aquele papel centenas de vezes procurando alguma coisa que eu pudesse ter feito diferente. Nunca encontrei. A escola era onde eu me refugiava. Gostava de estudar, gostava de aprender. Usava isso como prova de que eu valia alguma coisa. Mas em casa, o esforço nunca se traduzia em reconhecimento. Era como encher um balde furado. Por mais que eu colocasse, nunca era suficiente para aparecer. Quando eu tinha 14 anos, a minha avó materna, vó Teresa, ficou doente. Câncer de útero, estágio 2. Minha mãe foi morar com ela por 3 meses para cuidar do tratamento. Meu pai trabalhava no turno da tarde em uma metalúrgica em Guarulhos e chegava tarde em casa. Viviane tinha 18 anos e estava na fase da vida em que o mundo girava em torno de namorado, balada e roupa nova. Quem ficou responsável pela casa fui eu. Acordava às 5h30, fazia café, deixava o almoço no fogo antes de sair para a escola. Voltava ao meio-dia, terminava de cozinhar, lavava a louça, dobrava a roupa, varria o corredor. Fazia isso todos os dias durante 3 meses, sem reclamar, porque eu achava que era isso que a família esperava de mim e eu não queria decepcionar. Quando minha mãe voltou, trouxe um presente para a Viviane. Uma bolsa de couro legítimo que ela tinha visto numa loja perto do hospital. Para mim, trouxe um abraço rápido e disse: ainda bem que você se virou. Como se virar não era mérito. Era obrigação. Eu guardei esse abraço de 3 segundos com um cuidado que envergonha. Durante anos contei ele como prova de que minha mãe me amava. Hoje entendo que estava com muita fome de muito pouco. Dos 17 aos 24 anos, trabalhei em 3 empregos diferentes enquanto pagava o curso técnico de enfermagem. Contribuía com R$ 300 por mês para a casa dos meus pais, mesmo morando no quarto dos fundos, o menor, o que pegava umidade no inverno. Viviane morava no quarto maior, com janela para a rua e ar-condicionado que meu pai tinha instalado, porque ela não conseguia dormir com calor. Eu nunca pedi ar-condicionado. Sabia a resposta antes de fazer a pergunta. Quando me formei, em 2014, fiz uma festa pequena com as amigas do curso. Minha mãe não foi. Disse que estava com enxaqueca. Meu pai apareceu no fim, ficou 40 minutos, saiu antes do bolo. Viviane mandou mensagem. Parabéns! Chega em casa mais cedo, tô precisando de dinheiro emprestado. Empresei. Claro que empresei. Viviane nunca trabalhou em carteira assinada por mais de 6 meses seguidos. Tinha um jeito de começar as coisas com entusiasmo e largar quando ficava difícil. Meus pais nunca cobraram isso dela. Quando ela ficava sem dinheiro, minha mãe resolvia. Quando ela brigava com o namorado e precisava sair de casa, meu pai dava um jeito. Quando ela queria fazer um curso de maquiagem, de confeitaria, de fotografia, cursos que nunca terminavam, o dinheiro aparecia. Eu não tinha inveja. Juro que não era inveja. Era uma coisa mais difícil de nomear. Era a sensação constante de ser transparente, de estar no mesmo cômodo que as pessoas que deveriam me ver e não existir para elas. O que eu não sabia ainda era que Viviane estava aprendendo, por todos esses anos, que ela podia pegar o que era meu, e que meus pais iam deixar. O Miguel nasceu em março de 2018, numa terça-feira de chuva fina, e foi a primeira vez na minha vida adulta que eu senti que tinha feito alguma coisa completamente certa. O pai dele saiu quando eu ainda estava grávida de 4 meses. Não vou gastar palavras com ele agora, porque essa história não é sobre ele. É sobre o que veio depois. É sobre o que a minha própria família fez enquanto eu tentava, sozinha, manter tudo de pé. Quando o Miguel tinha 2 anos, perdi o emprego. A clínica onde eu trabalhava fechou uma unidade, cortou metade da equipe e eu estava entre as cortadas. Tinha reserva para 2 meses. Pedi para morar temporariamente na casa dos meus pais enquanto procurava outro emprego. Minha mãe concordou pelo telefone com uma condição que eu não ouvi direito na hora e que só fui entender muito depois. Você fica. Mas a Viviane também tá precisando do seu quarto. Eu dormi no quarto de serviço num colchão emprestado, com o Miguel do meu lado, durante 8 meses. Viviane ficou com o meu quarto. O quarto que eu tinha pintado de amarelo claro quando tinha 16 anos, onde eu colei cada diploma, onde eu chorei cada noite difícil,
Ela botou as coisas dela lá dentro como se sempre tivesse sido dela. E minha mãe achou completamente normal. Encontrei emprego novo em 4 meses. Num hospital público em Ermelino Matarazzo, turno da noite. Salário menor do que o anterior. Mas era o que tinha. Saí da casa dos meus pais assim que juntei o primeiro e o segundo salário. Aluguei um kitnet no Tatuapé, pequeno, mas meu. Coloquei o nome do Miguel na lista de espera da creche municipal. Recomeçar do zero com uma criança pequena no colo é uma coisa que ninguém entende se não viveu. Cada real contado, cada decisão pesada como pedra. Mas eu fui. Fui porque precisava. E porque alguma parte de mim sabia que ficar perto demais da minha família me custava mais do que eu conseguia calcular. O que eu não sabia era que, mesmo de longe, elas iam me alcançar. Em julho de 2023, minha mãe me ligou numa quinta-feira à noite. Eu estava no meio do plantão, comendo um iogurte no corredor. A voz dela era diferente, mais mansa do que o normal, aquele tom que ela usa quando quer alguma coisa. Renata, seu pai não tá bem. A gente precisava conversar sobre umas coisas da família. Combinei de ir no sábado de manhã. Cheguei às 10 horas. Viviane estava sentada na mesa da cozinha, o que me pareceu estranho porque Viviane raramente acordava antes do meio-dia. Meu pai estava no sofá, mais quieto do que o normal. Minha mãe serviu café sem me olhar nos olhos. Foi Viviane quem falou primeiro. A gente decidiu regularizar a situação da casa. Eu não entendi imediatamente. Pedi que explicasse. O apartamento. O da Lapa. Ela parou, como se estivesse me dando tempo para processar algo que era óbvio. A gente vai passar para mim. É mais prático, eu moro mais perto, cuido deles quando precisam. O apartamento da Lapa era um imóvel que meu pai tinha comprado nos anos 90, quitado, que ele sempre disse, sempre, em voz alta, na frente de todo mundo, que seria dividido igualmente entre as 2 filhas quando ele não estivesse mais aqui. Valia, naquele momento, algo em torno de 380 mil reais. Eu olhei para o meu pai. Ele desviou o olhar. Você já assinou alguma coisa? A minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Minha mãe pousou a xícara devagar. Ainda não. Mas é o que faz sentido, Renata. A Viviane precisa de estabilidade. E eu? Eu não precisava? Nos 3 dias seguintes, fui entendendo aos poucos o tamanho do que estava acontecendo. Liguei para uma prima distante que trabalha num cartório e perguntei, sem entrar em detalhes, como funcionava a transferência de imóvel entre pais e filhos em vida. Ela me explicou. Doação em vida, escritura, imposto. Me perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Mas não estava. Porque quando fui conversar de novo com minha mãe 2 dias depois, ela deixou escapar uma informação que eu não deveria ter ouvido. O processo já tinha sido iniciado. Não era uma conversa. Era uma comunicação. Elas já tinham ido ao cartório. Já tinham consultado um advogado. A reunião do sábado não era para decidir. Era para me avisar. E foi nessa hora que eu descobri a parte que doeu mais do que tudo. Meu nome nunca tinha sido mencionado no processo. Não era que elas tinham decidido me dar menos. Era que eu simplesmente não existia na equação. Como se eu nunca tivesse sido filha daquele homem que estava sentado no sofá olhando para o chão. Naquela noite, depois de deixar o Miguel dormindo, sentei no chão do banheiro. Não sei por que o banheiro. Talvez porque é o único lugar onde a gente chora sem acordar ninguém. E fiquei olhando para o rejunte do azulejo por um tempo que não consigo medir. Não era choro de desespero. Era um choro quieto, vagaroso, de quem está soltando algo que carregou por tempo demais. E no meio daquele silêncio, aconteceu uma coisa estranha. Parou. Não o choro. O choro continuou. O que parou foi aquela voz dentro de mim que sempre dizia: tenta mais, explica melhor. Talvez dessa vez elas entendam. Talvez você não tenha se comunicado direito. Talvez seja culpa sua. Essa voz que me acompanhou a vida inteira simplesmente ficou quieta, como se tivesse chegado num limite que ela mesma reconhecia. Algo clicou. Um interruptor virou. A névoa que eu tinha chamado de amor familiar por 32 anos começou a se dissipar, e o que apareceu embaixo era mais claro e mais frio do que eu esperava. Eu tinha sido usada, sistematicamente, por décadas, e estava prestes a perder metade de uma herança que era minha por direito, não por favor. Eu enxuguei o rosto, levantei do chão, fui beber água, e comecei a pensar. Existe uma diferença entre decidir agir e realmente agir. Eu já tinha decidido muitas vezes na vida. Decidido que ia cobrar o dinheiro que emprestei,
decidido que ia parar de aceitar certas coisas, decidido que ia colocar um limite. E aí vinha minha mãe com aquele tom de voz, ou meu pai com aquele silêncio pesado, ou Viviane com aquela capacidade absurda de transformar qualquer confronto numa cena onde eu era a vilã. E eu recuava. Sempre recuava. Dessa vez foi diferente. Não porque eu tinha ficado mais corajosa de repente, mas porque eu tinha chegado num ponto onde recuar custava mais do que avançar. O apartamento da Lapa não era só dinheiro. Era a prova material de que eu nunca tinha existido como filha naquela família. E eu não estava disposta a assinar embaixo disso. Na segunda-feira após aquele fim de semana, acordei às 5h30 como sempre. Preparei o café do Miguel, deixei ele com a vizinha que cuida dele antes da escola e fui trabalhar. No intervalo do almoço, em vez de comer, peguei o celular e comecei a pesquisar. Direito sucessório. Doação em vida. Impugnação de transferência de bem. Legítima. Herdeiro necessário. Eu não entendia metade dos termos, mas entendi o suficiente para saber que eu tinha direitos. E que esses direitos tinham prazo. Na quinta-feira da mesma semana, entrei num escritório de advocacia num conjunto comercial na Avenida Paz de Barros, que eu tinha encontrado pesquisando por advogados de direito de família com boa avaliação no Google. O escritório era simples, sem recepcionista, uma salinha com 2 cadeiras e uma mesa cheia de papel. O advogado se chamava Rodrigo, uns 40 anos, óculos de grau, camisa social com a manga dobrada. Ele me ouviu durante 40 minutos sem me interromper uma vez. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Você tem direito à metade desse imóvel. Isso se chama legítima. É a parte da herança que a lei reserva para os herdeiros necessários, e os pais não podem dispor dela livremente em vida sem o consentimento dos filhos." Senti o chão firmar embaixo dos meus pés de um jeito que não sentia há muito tempo. Se a escritura ainda não foi assinada, ele continuou: "Você ainda está a tempo de notificá-los formalmente. Se já foi assinada, dependendo das circunstâncias, é possível contestar judicialmente." Perguntei quanto custava. Ele me deu um valor para a consulta e um valor para o processo completo. O processo completo estava fora do que eu tinha em conta naquele momento. Mas a notificação extrajudicial, uma carta formal enviada pelo cartório comunicando que eu tinha conhecimento da situação e que contestaria qualquer transferência que violasse minha legítima, essa eu conseguia pagar. Saí do escritório com um papel na mão e algo que eu não esperava sentir: clareza. No fim de semana seguinte, enquanto o Miguel dormia a sesta, sentei na mesa da cozinha com um caderno espiral e comecei a listar tudo o que eu sabia, tudo o que eu precisava descobrir e tudo o que eu precisava guardar. Funcionou como uma âncora. Colocar no papel tirava o caos da cabeça e transformava em itens com checkbox. Primeiro, descobrir se a escritura tinha sido ou não assinada. Para isso, precisava do número do registro do imóvel, que eu não tinha, mas sabia que existia numa pasta azul no armário do quarto dos meus pais. Vi essa pasta dezenas de vezes ao longo da vida. Segundo, reunir provas de tudo que eu tinha contribuído financeiramente para a família ao longo dos anos. Terceiro, guardar todas as conversas de WhatsApp que eu tinha com minha mãe e com Viviane, especialmente aquelas onde o apartamento era mencionado. Fui no aplicativo do banco e imprimi os extratos dos últimos 5 anos. Tinha lá, todo mês, a transferência de 300, 400, às vezes R$ 600 para a conta dos meus pais. Sem descrição. Sem recibo. Só o dinheiro saindo pontualmente, como se fosse aluguel de um amor que nunca foi correspondido na mesma medida. Fotografei tudo. Organizei por data numa pasta no Google Drive com senha. Foi minha prima Cláudia, a mesma do cartório, quem me deu a informação que mudou o jogo. A liguei numa tarde de quarta-feira. Fingi que era uma pergunta casual sobre outro assunto, e no meio da conversa perguntei se ela conseguia verificar, pelo número do CPF do meu pai, se havia alguma escritura de imóvel registrada recentemente em nome da Viviane. Ela ficou em silêncio por 3 segundos. "Renata, o que está acontecendo?" Contei tudo. Ela ouviu. E então disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. A escritura foi lavrada há 15 dias, mas ainda não foi registrada no cartório de imóveis. Você tem uma janela. Uma janela. Às vezes é tudo que a gente precisa. Liguei imediatamente para o Rodrigo. Ele disse que se agíssemos rápido, antes do registro, era possível protocolar uma impugnação que travaria o processo. Precisávamos de alguns documentos, da notificação extrajudicial e de um prazo de 48 horas para preparar tudo. Eu tinha 48 horas.
E dessa vez, não ia desperdiçar nenhuma. Naquela mesma noite, fui buscar o Miguel na casa da vizinha, dei o banho dele, aqueci a sopa, ouvi a história do dinossauro que ele tinha desenhado na escola, coloquei ele para dormir com o livro do leão que não sabia rugir. Fiz tudo isso com o coração acelerado e a cabeça calculando cada passo do dia seguinte. Mas quando apaguei a luz do quarto dele e fiquei olhando por um segundo para o rosto dormindo do meu filho, senti com uma nitidez que nunca tinha sentido antes. Eu estava fazendo isso por mim, sim, mas também estava fazendo por ele, para que ele crescesse vendo a mãe de pé, para que ele aprendesse que se defender não é agressividade, é respeito próprio. Fechei a porta do quarto devagar, voltei para a cozinha, abri o caderno e continuei planejando. A notificação extrajudicial chegou na casa dos meus pais numa terça-feira de manhã, entregue por um oficial do cartório com protocolo e tudo. Eu sei o horário exato porque a Cláudia me mandou mensagem quando saiu da agência, 10h43. Eu estava no meio do plantão, trocando o curativo de um paciente no leito 12, e senti o celular vibrar no bolso do jaleco. Li a mensagem no banheiro, lavei o rosto. Respirei fundo. Voltei para o corredor. Minha mãe ligou às 11h22. Não atendi. Viviane ligou às 11h45, às 12h08, às 12h31. Não atendi nenhuma vez. Deixei tudo ir para a caixa postal e continuei trabalhando. Porque foi exatamente isso que elas fizeram durante anos quando eu precisava de alguma coisa. Continuaram com a vida delas. Eu estava apenas aprendendo com os melhores professores que tive. O Rodrigo me ligou às 14 horas para confirmar que o protocolo tinha sido aceito e que a impugnação estava travando o registro do imóvel temporariamente. Agora elas precisam responder, ele disse. E qualquer movimento que fizerem a partir de agora fica registrado. O confronto que eu imaginei que ia acontecer por telefone aconteceu pessoalmente. Minha mãe apareceu na porta do meu apartamento numa sexta-feira à noite, sem avisar. Eram 7 horas, o Miguel estava jantando, e quando eu abri a porta e vi o rosto dela, vermelho, a boca fina, os olhos de quem passou o dia inteiro ensaiando o que ia falar, soube que aquilo tinha chegado. Você vai deixar eu entrar ou vai me deixar no corredor como se eu fosse ninguém? Deixei ela entrar. Pedi que esperasse enquanto eu terminava de dar o jantar para o Miguel e o colocava para assistir um desenho no quarto. Fechei a porta do quarto com calma. Voltei para a sala. Minha mãe estava sentada na beirada do sofá, a bolsa no colo, os dedos apertando a alça. Viviane não tinha vindo. Isso me disse tudo sobre quem tinha coragem de verdade e quem mandava a outra na frente. Renata, o que foi que você fez? Você foi atrás de advogado, foi no cartório, envolveu gente de fora em assunto de família. Assunto de família. Eu repeti devagar, não como pergunta, como quem está experimentando o sabor de uma palavra que perdeu o sentido. Mãe, assunto de família seria se você tivesse me chamado antes de ir ao cartório pela primeira vez. Assunto de família seria se o meu nome tivesse aparecido em algum momento nessa conversa. O que vocês fizeram foi tomar uma decisão sobre um bem que é metade meu e me chamar só para comunicar. Isso não é assunto de família. É exclusão. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. A Viviane precisa mais do que você. Você sempre se virou bem sozinha. E ali estava. A frase que resumia 32 anos. Você sempre se virou bem sozinha. Como se minha capacidade de sobreviver ao abandono fosse justificativa para o abandono continuar. Eu me virei sozinha porque vocês nunca me deram outra opção, mãe. A minha voz estava quieta. Estranhamente quieta. Eu paguei conta dessa casa dos 17 aos 24 anos. Eu fiz o almoço, lavei roupa, cuidei da casa quando você foi cuidar da vovó. Eu emprestei dinheiro para Viviane, que nunca voltou. Eu estive aqui em cada momento difícil. E vocês sequer me consultaram antes de tentar me tirar o que é meu por lei. Então não, mãe. Isso não é sobre quem precisa mais. É sobre o que é certo. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois tentou o caminho que sempre funcionou. Os olhos marejaram. O queixo tremeu. Você tá me machucando, Renata. Depois de tudo que eu fiz por você? Não. Eu disse isso sem raiva, sem crueldade, mas com uma firmeza que eu nunca tinha encontrado antes dentro de mim. Não dessa vez. O processo caminhou durante 4 meses. Minha mãe e Viviane tentaram de tudo. Primeiro disseram que eu tinha entendido errado, que nunca foi a intenção me excluir. Depois disseram que o apartamento tinha problemas estruturais e não valia o que eu achava que valia.
O que era mentira verificável com uma pesquisa de 5 minutos no mercado imobiliário. Depois minha mãe ligou chorando, dizendo que meu pai estava mal do coração e que eu estava causando isso. Eu mandava mensagem perguntando como ele estava, dizia que me importava com a saúde dele, e voltava a falar com o Rodrigo sobre o processo. A Viviane tentou uma última cartada que eu não esperava. Foi à escola do Miguel. Não para falar com a professora dessa vez. Foi falar com a coordenadora pedagógica, dizendo que estava preocupada com o bem-estar do sobrinho, que a mãe vivia estressada, que talvez o ambiente em casa não estivesse sendo saudável para a criança. A coordenadora, uma mulher séria e experiente chamada professora Andréia, ouviu tudo com atenção, agradeceu a visita e ligou para mim naquela mesma tarde. Dona Renata, só quero que a senhora saiba dessa visita. A criança está ótima. Desenvolvimento acima da média, bem adaptado, muito afetivo com os colegas. Se a senhora quiser conversar, pode vir quando quiser. Eu agradeci. Desliguei. Fiquei olhando para a parede por uns 3 minutos. Viviane tinha tentado usar meu filho, o meu filho de 6 anos, como peça. No fim do ano letivo, a escola fez uma reunião de encerramento com as famílias. Uma tarde de apresentações, entrega de portfólios, conversa com os responsáveis. Enviei mensagem para minha mãe e para Viviane avisando do evento, porque o Miguel tinha pedido que a avó fosse. Eu não podia controlar o que elas faziam, mas podia controlar o que eu fazia. Elas foram. Minha mãe, meu pai e Viviane, sentados do outro lado da sala, fingindo normalidade. No meio da tarde, a professora Andréia pediu que os responsáveis ficassem para uma conversa rápida após a apresentação das crianças. Quando as crianças foram liberadas para o lanche, ela pediu que eu e os familiares do Miguel entrássemos juntos na sala. Eu entrei. Minha família entrou atrás. A professora fechou a porta. Olhou para Viviane com uma calma absoluta e disse: Eu queria aproveitar que estamos todos aqui para esclarecer uma coisa. Em outubro, recebi uma visita sua com preocupações sobre o ambiente familiar do Miguel. Depois dessa visita, observei o Miguel com ainda mais atenção durante 2 meses. O que encontrei foi uma criança segura, amorosa, bem cuidada e muito feliz. Quis compartilhar isso com toda a família presente, para que fique claro. O trabalho da mãe dele tem sido extraordinário. O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos, mas eu o senti como 5 horas. Viviane saiu da sala com o rosto vermelho. Não disse uma palavra. Naquele dia, no corredor da escola, enquanto o Miguel comia brigadeiro com os amigos sem saber de nada, olhei para minha irmã pela última vez com a esperança de que ela dissesse algo verdadeiro. Ela não disse. Passou por mim sem me olhar. Então fui eu quem falou. Baixinho, só para ela ouvir. Viviane, não me liga mais pedindo dinheiro. Não aparece na escola do meu filho. Não usa o nome dele em nenhuma conversa sua. Acabou. Ela não respondeu. Não precisava. Isso foi há quase 2 anos. O Miguel está no 2º ano agora. Perdeu 2 dentes da frente no mesmo mês e achou a coisa mais engraçada do mundo. Faz aula de natação nas quartas-feiras e me conta cada detalhe do caminho de volta como se fosse uma aventura épica. Eu troquei de emprego. Saí do turno da noite e entrei numa clínica particular em Moema. Horário comercial, salário melhor, domingos livres. Mudei de apartamento também. 2 quartos, janela grande na sala, uma pequena varanda onde eu tomo café de manhã quando o tempo deixa. É uma vida simples, mas é inteiramente minha. O processo do apartamento foi encerrado com um acordo. Recebi a compensação financeira equivalente à minha parte da legítima, cerca de R$ 190 mil, depositados em parcelas ao longo de 12 meses. Não foi fácil, não foi rápido, e houve momentos em que eu quis desistir só para parar de sentir o peso daquilo tudo. Mas o Rodrigo foi firme quando eu vacilei. E eu aprendi que às vezes precisamos de alguém de fora para lembrar o que vale a pena defender. Usei parte do dinheiro para quitar dívidas que tinham se acumulado nos anos difíceis. Outra parte está guardada num fundo para a faculdade do Miguel. O restante está num investimento pequeno, conservador, que eu acompanho todo mês com uma satisfação desproporcional ao valor. Porque não é sobre o valor. É sobre o que representa. É a primeira coisa na minha vida adulta que existe só porque eu defendi o que era meu. Minha mãe tentou me ligar no aniversário do Miguel em março. Eu vi o nome dela na tela e fiquei olhando por tempo suficiente para perceber o que eu sentia. Nada urgente. Nenhum aperto. Nenhuma culpa automática. Nenhuma vontade de atender só para não me sentir má filha.
Deixei cair na caixa postal. Ela deixou um recado cantando parabéns com a voz um pouco embargada. Escutei o recado. Fiquei em silêncio por um momento. E então, segui com o dia. Não é que eu não sinta nada por ela. Sinto. Ela é minha mãe, e isso não se apaga como se apaga uma mensagem. Mas aprendi a diferença entre amar alguém e me colocar de volta dentro de uma dinâmica que me destruía. Essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo sem se cancelar. Eu posso querer bem a ela e ainda assim não atender o telefone. Posso torcer para que ela esteja bem e ainda assim não abrir a porta. Viviane não tentou contato, nem eu com ela. Meu pai me mandou uma mensagem no Dia das Mães. Acho que ele quis mandar no Dia dos Pais e se confundiu. Ou talvez tenha sido intencional, não sei. Dizia só: espero que você esteja bem. Respondi com um: tô bem, obrigada. Não mais do que isso, não menos. Alguns relacionamentos chegam ao fim não com uma explosão, mas com um ponto final quieto. E tudo bem. O que eu aprendi com tudo isso não cabe em lista. Mas se eu tivesse que escolher as coisas que mais mudaram dentro de mim, começaria por isso. Eu confundi durante muito tempo amor com tolerância. Achei que amar minha família significava tolerar qualquer coisa que viesse delas. Que reclamar era fraqueza. Que colocar limite era egoísmo. Que me defender era trair quem me criou. Levei 32 anos para entender que isso não é amor. É rendição. E rendição não salva ninguém. Nem você, nem a pessoa para quem você se rende. Aprendi também que família de sangue é um ponto de partida, não uma sentença. Que as pessoas que aparecem na sua vida e escolhem ficar, a vizinha que cuidou do Miguel centenas de vezes sem cobrar nada, a Cláudia que arriscou o próprio emprego para me dar uma informação, o Rodrigo que acreditou que meu caso valia ser defendido. Essas pessoas constroem com você uma família que nenhum cartório registra, mas que é mais real do que muita coisa que tem papel passado. Aprendi que ser forte não significa não chorar no chão do banheiro. Significa levantar depois. E aprendi, talvez a lição mais difícil de todas, que quando a gente para de aceitar migalhas, às vezes as pessoas que nos davam migalhas ficam com raiva. Não porque a gente fez algo errado, mas porque a gente parou de fingir que migalha era banquete. E isso incomoda quem precisava dessa ficção para se sentir bem. Se você chegou até aqui, eu quero falar com você diretamente por um segundo. Se você se reconheceu em alguma parte dessa história, se você já foi a filha invisível, a que sempre se virou sozinha, a que dava tudo e recebia crítica, a que ouviu, você sempre foi forte, como se isso fosse permissão para ser abandonada. Eu quero que você saiba uma coisa. O que você sente é real. A exaustão é real. A dor de não ser vista por quem deveria te ver primeiro é real. E você tem direito de se proteger. Não de odiar, não de se vingar, mas de se proteger. De dizer não. De sair do quarto. De ligar para um advogado. De não atender o telefone. De construir uma vida que não dependa da aprovação de quem nunca te aprovou de verdade. O Miguel não sabe de nada disso ainda. Um dia, quando ele tiver idade, vou contar de um jeito que faça sentido para ele. Vou contar não como uma história de mágoa, mas como uma história de escolha. A história de uma vez em que a mãe dele decidiu que valia a pena lutar pelo que era seu. Porque a gente ensina mais pelo que faz do que pelo que fala. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa seu like agora. Ele me diz que valeu a pena contar. Se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história nova de mulheres que decidiram parar de ser invisíveis. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, a pessoa certa está esperando exatamente por essas palavras. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Você conseguiu se proteger? Ou ainda está no meio do caminho? Me fala de qual cidade você está assistindo isso. Cada mensagem que eu leio me lembra que não estou sozinha, e talvez você também precise lembrar disso hoje. Obrigada por ficar até o fim. Até a próxima história.